Boa noite, meu povo, minha pova. Iniciando mais um CucaCast, o nosso podcast. Hoje sem a presença do nosso amigo professor Dago, né, Cris? Isso aí, gente. Mas temos um convidado hoje nota 10. Nota 3,5, na verdade. Tiagão. E aí, pessoal, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria de dar um salve, né, a todos que participaram dos nossos desafios, tanto de matemática como de língua portuguesa. Em especial, aqui hoje eu vou falar para o Júlio, que também nos respondeu, né, falando dos países. Nós temos aqui também um abraço e um salve para o professor Artêmio, que também curtiu o nosso podcast. E a Sara, do 6º ano, também, que respondeu corretamente o desafio. Obrigado, pessoal, pela participação de todos. Show de bola. E hoje, então, nós temos um convidado super especial, o nosso grande querido professor Tiago, muito querido pelos estudantes. Que Seja já é bem-vindo. quase o museu também, né, do É. colégio, é quase parte da decoração do colégio já. Com certeza, o Tiago entrou na escola, né, na mesma época que eu. Né? É um prazer que você está aqui hoje. Obrigado. E bater esse papo gostoso, né? A gente trocar algumas experiências, né? E aí, Tiago, eu tenho uma pergunta. Manda, vai, Cris. Mas essa pergunta é um pouco complexa no teu caso. Será? Eu acho. E agora, vamos ver. Onde você estava, Tiago, em 1995? Ah, de fato, é complexa. É complexa pra ele e pra nós, que a gente se sentiu um pouquinho essa velho pergunta é um agora. pouco complexa. Ô, Tiago, eu te fiz essa pergunta logo de cara, porque aí tu aproveita e já se apresenta. Claro. Né? Então, galera, boa noite. Eu sou o Prof. Tiago, né? O Prof. de Química aqui do Colégio Cuca e também de Tecnologicamente. E em 1995, né? Eu estava no berço, olha só! Eu tinha acabado de nascer. Eu nasci no final de 94. Legal. Inclusive, uma curiosidade, eu nasci prematuro e agora eu já sei porque eu nasci prematuro. Foi pra responder essa pergunta. Isso aí. Porque senão eu não estaria aqui ainda. Qual Olha mês, só. qual mês tu nasceu? Dezembro, final de dezembro, depois do Natal. Leão? É leão. astral. Não, não, Capricórnio não. com ascendente em Capricórnio. Fala com quem sabe. Eu também sou Capricórnio. Sabe o que quer dizer isso? O que quer dizer Nada. isso? Com todo respeito, né? Mas desculpa te atrapalhar, Thiago, fazer o teu mapa astral depois, então. Então, eu nasci em 94, em dezembro, né? E de lá pra cá, eu tive uma longa história até chegar ao Colégio Cuca no ano de 2018, junto com a Prof. Cris. Aham. Eu nasci e me criei em Tijucas, certo? E Deixa eu ver o dedo. Tá tortinho. Tá dedo. Sim. Na minha família tem muita gaiola, é fato. Estudei muito tempo no Senec, eu fiz o meu fundamental no colégio. Estudou no Senai? Estudei no Senec. Meu ensino médio eu fiz no Senai, também em Tijucas. Sim. Então a minha realidade de escola mesmo, ela foi sempre dentro do contexto de Tijucas. Que ano que tu se formou no terceirão? Em 2011 que eu terminei. Iniciávamos então aqui o ensino fundamental 2, 2011. Foi junto Exatamente. com o fundamental Isso. daqui. Então tu é fruto dessa leva de alunos do Senai ali de 2011, 10, né? Veio uma galera Exato. desse período. Tinha feira super conhecida do Isso, eu Senai. ia falar, porque eu já trabalhava na educação, Ah, legal. né? Mas eu era bem novo, né? Sim. Comecei bem novo. Estava se formando É. aonde? No quê? Eu fazia 5 anos de No quê? Cuca. Qual das 5 graduação? Daí, aí eu lembro que justamente as feiras do Senai, que era bem comentada, sabe, Cris, aqui na região. Sim. Inclusive, eu ganhei a feira do Senai. Ó, olha só, no ô, segundo louco, meu! médio. Que legal. Exato. Dá- Fazendo um teatro, é olha isso que só, eu ia perguntar. sobre Inquisição. Eu vou te falar, Nossa! sabe que eu sempre olhei pro Thiago e eu nunca acreditei que tu fosse de exatas. Então, Tu é um cara de humanas. Por que eu matemática, sempre falo bicho? Isso, eu falo isso, assim, eu sou um professor de exata, mas o meu coração ele é de humanas, assim. Viu só? O Thiago, ele é um cara que ele nunca chegou pra mim e falou, Rafa, sabe a hipotenusa? Nunca. Ele sempre trouxe alguma curiosidade de história pra mim no corredor, na sala de professores. Cara, tu viu o que aconteceu em Angola? E eu falei, o quê? Ele comenta comigo, sabe? É que o Thiago, ele tem essa questão. Além a de ele gente- ser jovem, É que ele o jovem é curioso. Né? Mas e aí tu Sim. terminou o ensino médio,
Sim. E ali tu já tinha esse Ele terminou, gostinho... né? Ai, Rafael. Esse gostinho pela matemática, pela química, tu já tinha despertado? Como é que foi? Então, para escolher a minha faculdade foi bem difícil. Lá em 2010, quando eu estava no 2º ano, eu comprei um guia do estudante com todas as faculdades. Eu comecei a arriscar assim, ó, essa eu não quero, essa talvez eu quero, essa eu não quero. Aí foi sobrando alguns cursos, aí lá eu fui decidindo assim, tenho mais afinidade com tal ou tal situação. Aí o que sobrou para mim no guia do estudante foi engenharia química. Aí eu fui fazer engenharia química em 2012. Sim. Não gostei. Não gostei. Engenharia? gostei. Engenharia? Química. Não... Exato, porque não tem nada de química. Primeiro semestre não teve laboratório, não teve química, eu acabei me frustrando. Sim. Aí eu fiz um semestre só de engenharia, aí tranquei em 2012, fiz cursinho e no outro ano então eu prestei para química para fazer. Eu ia comentar porque legal. o Thiago, ele é do laboratório, né? Sim, adoro. Depois eu vou mostrar uma experiência que o Thiago fez, acho que tá ali ainda. Está. Né? Eu sei que a Algumas. gente vê algumas experiências, né, pela escola e eu sei que sempre é o Thiago Sempre que inventando tem moda, né? isso. Show de bola. Mas é que isso pro estudante, né, é bacana isso. Eles conseguirem visualizar a química, né? Como você E a faz. química é muito dinâmica, assim, então ela ganhou meu coração por causa disso. A gente consegue inovar, inventar. Como é que é o centro de química lá? É o O CFM, CFM. exato. Tu ia no CFH? O CFH era do lado. É do lado, né? Eu conheci o CFH, né? Show de bola. Lá no Bosque, né? Aham. Não, a galera costuma fazer essa comparação, mas o CFH, por exemplo, a gente tem lá o museu, né, etnográfico, tem um museu Sim. Tem um planetário tem o atrás, planetário, exato. tem uma área de paleontologia muito boa. Opa! É a química Sim. pura. A gente Né? falou sobre densidade, Tudo gelatina e água aí. ó. Isso aí, Olha só só que gelatina legal. e água, muito bacana. Mostrou na câmera bem ali, Cris, olha só. Ó, uma daqui é uma experiência. E legal que ficou a cor do arco-íris, né? Exato. É uma coisa bonita. Legal, né? Aham. Quando eu vi, e aí o Thiago me chamou para me dar uma olhadinha, eu achei E isso ele- muito interessante. E esse aqui seria o quê, Thiago? Isso aí é geometria molecular com o primeiro ano. A gente tá criando os modelinhos. Ah, que show de É, bola. com Vai pra massa de exposição. modelar, né? Massa Isso de aí modelar, Teve canudinho, biscuit né? também, teve algumas situações ali. Teve Não, isopor. legal, que pode até utilizar um material reciclável, né, Exato. Thiago? Show de bola. Foi. Ali, ó, Essa acho que ideia. tem um rato. Esse aí é de biscuit, tá deixa eu chegando ver. ali, olha Ó, só. pessoal, esse aqui de biscuit, ó. Esse Muito seria bacana. também... Geometria molecular, esse aí, aham. É conteúdo. Ah, tá, não, logo vi aqui pelo símbolo de cloridrato, é. cloridrato de... Conhece todos os não, elementos da cloridrato tabela aqui, periódica, né? H231. Não, tava com Legal, né? dúvida. Eu tava com dúvida aqui, mas agora... Não, é legal, né, Thiago? Sim. E essa questão da matemática, né? Que você também já trabalhou isso. Sim. Né? Na tua formação, ela é basicamente a química. Exato, a minha formação é bacharel e licenciatura em Química. A matemática, ela veio como uma agregada. Porque quando eu comecei a fazer a faculdade de Química, surgiu a oportunidade de dar muitas aulas particulares. Em que área? Em matemática, química e física, né? Sim. Então eu acabei fazendo vários contatos dentro da área da matemática, onde eu atendi alunos. E acabei ficando conhecido também como um professor de matemática. E aí que surgiu então a oportunidade de dar aula de matemática eu acho de que primeiro, né? eu comparo bastante com as ciências sociais, a Exato. sociologia e a história, né? Tu estuda pra história, mas Exato. abarca Casado, também os né? conteúdos. Tu tem cadeiras, né? Por exemplo, eu tive Sim, cadeiras de sem filosofia, dúvida. de sociologia. Tive cálculo Então te 1, possibilita. 2, geometria. Te fazer uma pergunta. Hoje tu trabalha matemática ainda, Thiago? Trabalho matemática Trabalha também matemática. com 7º ano. Com aham. 7º ano. Sim. Show de bola, tá. E a matemática do fundamental também, assim, tem um espaço bem especial aqui no coração, porque Sim. também é bem lúdico, né? Fundamental 1. No fundamental 2, no caso. 2. Aham. Mas tu é um Ótimo. professor que sempre me chama a atenção, que às vezes tu tá dando aula, daí passa o Thiago com o ensino médio. Aí daqui a pouco passa o Thiago com os pequenininhos. É E tu- isso que eu ia É, perguntar isso, pro Thiago, justamente pra quem essa- trabalha com educação, sabe, Cris? Então, isso... Ter essa pegada de tu sair de uma sala de aluno de 16 anos pra entrar numa sala de aluno de 6 anos, pra quem tá em Diferente. casa, acha que não é muito. Mas pra quem tá em sala de aula, quem tá no dia a dia, a diferença que tem, a linguagem que tu vai utilizar, os exemplos Sim. que tu vai fazer, cara. E eu sempre vi esse tipo, sabe, meu Deus do céu, É, e cara. o que eu acho bacana, Thiago, se tu quiser comentar com nós, que você também trabalha Sim, tecnologicamente. trabalho tecnologicamente lá no Isso. Fundi 1. Se tu quiser contar para Faz nós 11 um turmas do pouquinho Fundi 1. como é que funciona essa Então. disciplina. Só fazendo um parênteses ali ao que o Rafa falou, realmente, assim, essa é uma habilidade que eu tive que desenvolver em mim. Eu acho que até eu consigo, de certa forma, trabalhar legal, assim. Porque eu consigo mudar minha linguagem dependendo do público.
Então, com Fundi 1 é uma linguagem, com Fundi 2 é outra, com médio é outra. Eu já fui professor de EJA, era outra. Quando a gente vai apresentar uma palestra, por exemplo, na faculdade, é outra. Então, assim, isso é uma coisa que eu consegui adaptar bem, a questão da linguagem. E sim, aqui no Cuca, já fazem 3 anos que eu trabalho com a questão do tecnologicamente aqui, com as crianças. Trabalhando essa visão, esse mundo tecnológico, o que pode ser incrementado, como pode, por exemplo, o aluno tirar proveito da tecnologia para conseguir estudar. Então, assim, tem algumas ferramentas bem bacanas, assim, dá para inovar também com eles. Eu lembro da questão dos robôs que você Exato. construiu com Isso. eles com Tivemos, material reciclável, né? que era até uma proposta. Ô, Thiago, agora mudando, como diz a galera aí, né, do saco pra mala, eu quero te fazer uma pergunta. A maioria dos alunos, a gente recebeu muitos Sim. alunos, né, com a abertura do ensino médio, com essa... De pós-pandemia, a gente recebeu. E a maioria dos pais, que são novos, não sabem como que o professor chegou, como... E tu começou a falar, só que acabamos pulando, Sim. te atropelando. Como é que foi a tua chegada aqui no Cuca? Eu acompanhei, mas Sim. muitas pessoas não. Como é que foi essa tua chegada? Como que tu chegou ao Hotel Cuca? Como é que foi a adaptação? O que tu sentiu? Tu é um cara que pegou bastante a modificação do colégio Sim. também, né? Nós tínhamos já uma tava sala no de... outro prédio, Isso, aham. então tu pegou... Como é que foi essa adaptação? Como tu chegou e como que foi a adaptação, Thiago? Então, eu cheguei aqui no Cuca por uma indicação da Vandresa, que tá lá no Planeta. Eu e a Vandresa sempre estudamos juntos, do prézinho até o terceirão, e ela acabou indo pra matemática. Baixinha braba, né? Sim, Meu Deus. muito. Um salve pra Vandresa aí. Adoro a Vandresa, trabalho com ela também bastante tempo. Então, ela acabou me passando muitos alunos particulares. Então, ali que comecei a dar aula particulares. Porque como a gente já tinha essa intimidade, ter estudado junto por muito tempo... Sabia o trabalho, né? A gente Exatamente, ela conhecia. já conhecia. Aí ela acabou vindo pra cá pra suprir algumas aulas, eu acho que 2 semanas, só que ela não podia assumir aqui. Ela acabou indicando o meu nome, aí onde eu fui chamado para assumir de cara a turma de matemática, química e física no 9º, que era uma aula de química e uma de física, né? Eu peguei matemática no 9º, química e física, assim, Isso numa em bagada que só. ano? Em 2018, quando a Cris estava chegando também aqui. Isso aí, chegamos junto, né? 2018. aham. É, eu acho que 5 foi anos já. um mês de diferença a nossa Isso aí. chegada aqui no colégio. E assim, foi um desafio. Foi a primeira vez que eu Tu já trabalhei tinha numa trabalhado em escola... sala de aula? Em sala de aula, sim, mas em colégio privado, não. Aham. Como eu estava fazendo faculdade ainda em 2018, eu pegava aquelas brechas que tinha no estado assim, um professor vai sair 2 semanas, vai lá e Sim. sobe o professor, sabe? O professor vai pegar atestado 1 semana e meia, aí eu vou lá e Mas dá chegasse em chamada pública? em chamada pública. Ah, legal. Aí, como eu morava em Tijucas, eu tinha que ir lá em Brusque, Em subir a Brusque. serra, porque lá esperar. a Gered por Brusque, Sim, né? Aham. Geré de Tijucas Aham. é em Brusque. Aí tinha todo esse Ele trâmite. tem um sotaque, né? Brusque. Não, Tem. imagina. É isso que eu tô me controlando aqui, porque, né? Senão... Mas daí tu chegou aqui então através da Vandresa Da em Vandresa, 2018. Em 2018, no meio de 2018, em agosto. Tinha acabado de voltar do meu intercâmbio. Assim, fazia 3 semanas que eu tinha voltado do intercâmbio. Calma, me calma, chamaram. que nós já vamos chegar no intercâmbio. tá, não. É Não a vou. cereja, é a cereja do bolo. Não vou me antecipar, Aham. então. E aí com essa chegada no Cuca, né? E aí depois veio a pandemia. Como foi pra ti, Thiago, esse desafio? Então, eu acredito que nós na educação a gente está sempre se adaptando, né? Sempre surge uma nova situação, surge um problema que a gente não espera. Então, a pandemia foi uma super adaptação que a gente teve que ter. Eu vou te falar que até no sentido de ter aulas online, dar aulas online, eu curto porque eu gosto do campo tecnológico. Agora eu lembrei dele de um videozinho É. dele de jalequinho branco. Eu ia falar agora, porque pra tua geração Sim. já foi mais fácil adaptar. Como assim? Não, porque eu sou mais novo, né? É que eu sou mais... Não, mas pra tua geração foi uma adaptação muito Mais fácil. né? mais fácil. Porém, a tua geração também é uma geração já mais imediata, né? Sim, sem dúvida. É uma geração mais imediata. Os Sem resultados. dúvida. É, de resultados. Então também foi um choque, né, Thiago? É verdade. Porque eu lembro que tinha horas que dava vontade da gente se abraçar e É chorar. verdade. Cara, pelo amor de Deus. Não, e acontecia assim, no começo mesmo, às vezes tinha vontade que eu só queria desligar tudo porque eu passava de manhã, tarde e à noite na frente do computador. Frente do computador. Eu gosto, mas assim, também Claro. não exagerado, né? E assim, isso era todos os dias, então foi uma rotina bem puxada. Então ali a gente teve que se reinventar várias vezes, né? Sim. É porque a gente não trabalha o que a gente sempre fala, os professores falam, a gente conversa e tal. Até amigas minhas, a minha amiga minha, terapeuta, que atende Sim. professores, sempre conversa comigo também, de que a parte da tecnologia ou adaptação, né, Tiagão? Sim. Foi uma parte.
Mas a parte de você não estar com os alunos em sala de aula, aquela piadinha, aquele aluno que tu tem que chamar de manhã cedo que tá sonolento, isso aí também mexeu bastante, Não, né, cara? sem Isso dúvida. foi um baque de o adaptação, contato, né? né, O com contato eles. mesmo. O que foi começar a ajudar ali foi quando os professores voltaram para a escola para dar aula a partir da escola. E a gente começou a ter essa convivência, né? Porque realmente super eu importante. sou da socialização, eu gosto de ter contato com pessoas, trocar experiência, então isso foi uma coisa que fez muita falta. E daí, o mais louco ainda, que daí tu via França, mesma situação, Sim. em todas as regiões, por mais que o Brasil tenha tratado de uma forma, ou a Europa de outra, os Estados Unidos de outra, mas todos nós do o mundo mundo, parou. todos os professores mundiais estavam tendo essa adaptação, né? O mundo se reinventou, Com né? certeza. Tiago, tu já deu a pontinha Já ali, jogou, né? é. Já jogou Já. que você fez um intercâmbio, mas não foi só isso. Eu sei que você é um menino que já viajou Não, muito. eu gosto muito de viajar. E assim, esse eu acho que é o meu principal objetivo de vida. Aham. Assim, eu gosto de conhecer novas pessoas, eu gosto de conhecer novas culturas, eu gosto de ver novas realidades, assim. Porque eu acho Eu que tô dizendo que ele não é da exatas, Humanos aqui, cara. ó, baixando, Eu né? tô falando, Não, o sair da bolha é muito importante, sabe? Porque a gente acaba tendo uma outra visão, a gente consegue ressignificar muita coisa. Então sim, eu já viajei para muitos lugares, eu já conheci muitos lugares, principalmente dentro do Brasil. Gosto muito de Em relação conhecer. ao teu intercâmbio, o que despertou essa vontade? Por que tu escolheu esse lugar? Então, eu fui pro Canadá, na cidade de Vancouver, em 2018, chique. né? E eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, sempre. E acontece que eu tenho um afilhado que ele tem 21 anos, é um afilhado de Crisma, né? Ah, tá, eu ia falar de Sim, Crisma, de porque Crisma, senão... né? Não, Não. eu ia falar... É quase... Sim, E ele também tava com ideias de fazer intercâmbio. Aí a gente juntou as ideias, aí foi eu, ele e a irmã dele, a gente foi então passar 1 mês e meio no Canadá. Cara, como o intercâmbio ele é... Nós temos o projeto aqui no Cuca do Sim. intercâmbio, Exato. Foi minha pra sobrinha Londres, Maria né? Clara foi pra Londres. Como modifica a perspectiva? Muda. Conta pra ti como é que foi essa troca de perspectiva, não só da língua. A Sim. língua também é uma adaptação muito louca que tu vive aquele momento. Mas eu digo culturalmente falando, Thiago. Então, assim, eu sempre falo pra todo mundo assim, se tem a oportunidade de fazer intercâmbio, faça. Porque tu não volta igual. Quantos anos tu tinha? Eu tinha recém-feito 18, 19 anos ali. Ah, eu fiz intercâmbio nessa época também. Ah, é? Em Canelinha. Lá no Moura. É, lá no Moura. Então, daí... Eu sempre falo assim, ó, se tem a oportunidade de fazer intercâmbio, faça. Porque é uma outra vivência. E o Canadá, ele é um país muito aberto, né? Recebe gente do mundo todo. Então, eu acredito que a aceitação do estrangeiro lá é muito mais aberta. Então, assim, eu realmente me encontrei naquele país porque, assim, eu fui muito bem aceito e muito bem tratado. Que ano que era, Thiago? 2018. 2018. Tu tá tentando lembrar onde tu estavas em 2018. Eu tava aqui no Cuca, já era Tu tinha 5 acabado anos de já. Machu Picchu. É, não, já tava aqui no Cuca, o Cuca fazia 5 anos. Mas porque em 2000, eu acho que foi 2017 para 18, teve não sei se vocês sabem, a história cultural a história de formação do Canadá era Sim. uma colônia francesa, Sim. na Guerra dos 7 anos, passa para os Estados Unidos, né? Depois, em 1776, tem a independência dos Estados Unidos, por isso que a segunda língua oficial é o francês. Em 2017 para 2018, teve as aberturas das caixas pretas do Canadá e recebeu muito imigrante de todas as... Teve uma política... não de imigrantes, mas de intercâmbios muito legal, cara. Foi muito massa mesmo ver, assim. Era a gente do mundo todo no mesmo lugar, Aham. assim. E na minha sala aí tinha o alemão, tinha o russo, tinha o indiano, e era muito bacana isso. Sim, a E troca também de tinha experiência. recém acontecido as Olimpíadas de Inverno lá. Ah, que Então legal. tava muito legal. Inclusive, foi na época da Copa do Mundo. Eu vi os jogos da Copa lá em 2018. Muito Sério? show. Mas não era na Rússia? Não, mas eu vi os jogos lá, né? Ele viu os jogos de lá. E era muito legal, porque, tipo assim, Guiné-Bissau tava jogando. Tinha alguém de Não, Guiné-Bissau em algum E lugar o ali muito torcendo, louco, sabe? que massa, né? O muito louco o que eu acho muito legal é que assim, a gente tem uma visão do mapa mundi, eu sempre falo isso com os alunos quando a gente trabalha, Tiagão. A gente costuma abrir o mapa mundi e ele vai seguir uma regra da Guerra Fria que bota Sim. a União Soviética longe dos Estados Unidos. Mas se tu for ver da perspectiva de que a Terra é redonda, ela não é plana, tá, gente? Se tu for ver, acho que não precisa nem falar. Né? A Terra, tu vê que o Canadá, ele tá ligado pelo Sim. o que
Exatamente. divide né, o Estreito de Bering pequenininho. É verdade. Aí tu pega os povos inuits, que são daquela região, tu chegou a ter contato com o inuit? Não cheguei a ter. Que são os esquimós, como eles são Sim. chamados, né? E é o mesmo povo da parte da Rússia, né, cara? Sim. Que tem os mesmos traços dos indígenas brasileiros. Então toda a concepção de construção da América vem lá de cima. Mas tem a parte dos indígenas ali norte-americanos, dos totens lá, é muito grande Dos essa. totens, Daí sim, tem vários aham. lugares da cidade, assim, os totens que foi feito por eles mesmo. O Muito Franz legal. Boas, não sei se tu já leu o Franz Boas, é um Não. antropólogo americano que ele trabalha com esses Ó, totens. que legal. É bem legal, É, né? bem Aqueles de legal. madeira, Sim. grandão, né? Show, né? Show de bola. Tá, desculpa a viajada que eu dei, fui lá Não, na... foi É, foi foi, bonito. voltei. Fomos Foi longe, bonito. foi legal. O conhecimento legal. também, ó. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou um cara que eu viajei bastante no Brasil também. Massa. É, viajei assim. E eu viajei, por exemplo, teve uma viagem que eu fui quase 4 meses, né? Então, assim, de Tocantins pra baixo, eu conheço Olha que toda a show. parte do Brasil. Viajei de outra forma, na juventude, Sim. tal, né? Mochilão. É, pra quem não sabe, eu sou professor de Zumba, então eu ia viajar. Trocava serviço. É, assim. Mas eu viajei e logo que eu me formei, eu fui fazer uma viagem e tal, e eu vim conhecendo. E o mais engraçado, depois eu quero contar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tenho também, Claro. de viagens internacionais, mas, por exemplo, agora eu viajei pela Holanda. A Holanda é a metade de Santa Catarina. Uhum. Aí se tu for colocar num contexto geográfico, eu tava conversando com o Dalago esses dias. Cara, se tu pegar... A moça que trabalha aqui no colégio tem uma moça do Pará. Só dela falar, que eu pedi a caneca Sim. quando eu cheguei, eu pedi pra ela... a forma que ela se expressou, tu já vê que é um sotaque De lindo, origem. diferente. Como que foi vivenciar esses multi-Brasis, né? Exato. Como... É uma coisa que eu penso até bastante, assim, como que pode ter vários países dentro de um só? De um só, Porque né? às vezes só mudando, como vocês já falaram aqui no podcast, de uma cidade para outra em Santa Catarina já é uma outra realidade, Sim. né? E assim, é discrepante. Então, eu já conheci 4 regiões do Brasil, só não conheci a região norte ainda. E assim, Tem cada... que ir. É, eu quero. Tá Tem na que lista. ir. Tá na lista pra conhecer. Cara, eu lembro que eu atravessei do Tocantins, em Iracema ali, pra Uhum. atravessar pra Tocantinha, que eu fui lá na terra do Ixerente. Pra te ir lá dentro da terra deles, tu tem que atravessar o Tocantins. Que massa. E eu atravessei de baterinha dos nativos, eu Olha paguei, só. ou tu atravessa com a balsa mesmo, que são aquelas balsas gigantes, ou tu atravessa com o nativo, só que com o nativo massa. daí é radical. Cara, e eu já tinha andado no mar aqui e tal, né? Andado não, né? Eu tinha já navegado aqui com amigos e tal. Cara, é um oceano. Sim, é verdade. É um oceano. E só voltando, quando a gente fala de vários Brasis, cara, é questão étnica, Uhum. é questão de culinária, Sim. é questão de língua. de Cultura língua, mesmo, é, né? de a Da linguagem. linguagem. Cara, o Brasil é maravilhoso desse ponto, né? É verdade. É verdade. Até é muito mesmo rico, Santa né? Catarina. Uhum. Nós estamos falando da questão do É. sotaque. Já tem uma Sim. diferença aqui, né? Que a gente sim. consegue Não, e a própria visualizar. formação étnica. Outra lembrança que eu tenho, em Tocantins, uma vez eu fui numa festa que eles chamam de fogueira, que a gente chama de... Que vai a bandeira vermelha, como é que é o nome? Festa do Divino? É, Festa do Divino. Eles têm a Festa do Divino Temos lá em outra cima. curiosidade também. Eu fui imperador da festa do Divino. Ah, isso Fotos, Sim, fotos. tem. Tem foto? Tem foto. Pessoal, Gente, aguardem. aguardem, vai ter uma Cobrem. foto do nosso imperador. Apresenta a vocês o Thiago, Imperador da imperador Tijuca. agora, imperador da Tijuca. Mas eu lembro que lá eles têm um foguedo do Divino, Sim. que é uma festa bem parecida. E eu fui num quilombo, numa dessas Olha. festas, com um convidado amigo meu. Cara, tinha no máximo, assim, tinha umas 500 pessoas. Só eu e esse meu amigo de branco. Nossa. Eu ia te perguntar, tu fez essa viagem sozinho? Eu fiz com uma ex-companheira minha. Uhum. E daí, eu e esse meu amigo de brancos. Cara, tu sai da tua bolha, porque aqui em Santa Catarina, aqui Sim. onde a gente vive, a gente tem uma formação étnica muito parecida. Aham. Cara, e como é diferente. Como é diferente e rico ao Isso mesmo é muito tempo. rico, exato. Sim. Uhum. Brasileiros como eu. E eu não entendia, às vezes, o que eles falavam. E eles ficavam olhando assim, tu pode falar mais devagar e tal. E isso tem muito esses nuances no Brasil, né, verdade. cara? É verdade. Aí a gente vai conhecendo a história de cada região e isso realmente é muito, muito rico, assim. Sim. E tá, Thiago, e daí tu foi só pra intercâmbio pro Canadá, voltando pra lá? Sim, eu fui pro intercâmbio para estudar inglês, né? Então Aham. eu queria aprimorar muito, que eu acho que também é importante, Sim. porque abre muitas portas, né? Então, se a gente domina uma segunda língua, realmente
A Cara, gente eu consegue vou se te comunicar. falar. Claro. A língua, ela é... Uhum. Meu Deus, cara, como ela pode te aproximar e ela pode Exato. te separar muito, né? Muito. Uhum. Eu lembro que, tipo, a gente sabe o básico e tal. E daí eu aprendi um pouquinho de inglês, que eu tô fazendo algumas aulas. Mas Fala aí. que é um inglês mais arcaico. É o inglês mais arcaico. Mas é... Tu fala bem espanhol, tu fala. Aquele dia o da Lago lá, meu Deus do céu, né? Meu, parece um argentino. Outra E daí... curiosidade, né? O Rafa já deu aula de inglês pro Fundi 1. Já. Eu entrei na aula e ele tava ensinando os alunos a falar inglês. Falei, Heitor. Levei um esporro da professora. Tava lá falando, pô, Rafael, eu me esforço tanto pra dar aula pra eles. Eu vou lá dizer pra eles que Cabral não sei o que. Eu falei, não, tá, desculpa, entendi o tamanho da... Mas daí eu lembro que, por exemplo, eu não tô sabendo falar, né? Vou pedir um café. O cara do posto de gasolina ficou olhando pra mim assim, coffee? Porque a gente aprendendo coffee. Não, mas eles falam coffee, então é diferente. Aí tu vê, daí eu até tava comentando com a Gi. Se eu tivesse o inglês, eu teria criado redes de conexões. Sabe? De Teria conexões, aberto portas, portas. Contigo foi assim também, Thiago? Foi. Tu já dominava o inglês? Eu ainda não dominava o inglês em 2018, ainda tô aprendendo, eu faço várias aulas também, mas o meu afilhado era fluente, então eu tava acompanhando alguém que era fluente. É o que me deu mais segurança também por ter ido, sabe? Então acabou sendo mais fácil. Show. E de todas essas regiões, Thiago, a gente até já conversou Sim. um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar um pouquinho em Santa Catarina também, né? Sim, A gente claro. conversando. Qual foi a cidade que para você foi assim muito bacana de ter conhecido e te surpreendeu? Canelinha. O Moura. Então, Daqui a pouquinho você vai poder falar mais sobre. Lanche queimado. não, eu acho que Santa Catarina é muito rico, a gente tem uma diversidade muito grande, mas assim, eu tenho um carinho, eu acho muito, muito simpática a cidade de Pomerode, né? Ali é maravilhoso. Eu acho que é uma região muito rica. Também Nova Trento. Nova Trento tem Viu? é bem Pertinho. especial também. New Trento, né? Do New inglês. Trent. New Pertinho, Trent. New pertinho. Trent. New Trent. Cara, Sim. e depois que as pessoas que têm oportunidade e tal, que tu vai pra algumas cidades, que nem eu tive na divisa com a Alemanha ali, cara, Sim. tu percebe que se manteve muito das construções da arquitetura dos povos germânicos, que são geralmente as construções. Muito se fala do Chanel. Do Chanel, né? E Muito lá se nós fala. temos uma Mas rota, tem né? muito temos. os paverzinhos de estrada, aqueles paverzinhos de estrada e a construção com tijolinho, o tijolinho à vista, que Bem a gente chama. característico, né? É muito característico, cara. Sim. Tinha cidades que eu olhava, meu Deus do céu, tô em Pomerode. Daqui a pouco Tô no na zoológico, tô Univale. chegando no zoológico. Tô na Univale, Tô na tijolinho. Então, assim, então essa região ali é muito massa, né? Pomerode, Rio do verdade. Cedro. Pode ser. Nananã. Não Blumenau. Pode ser, Jaraguá do Sul, que a gente tava falando agora também, Jaraguá né? também. Essa região ali é especial, né? E do litoral, Thiago, qual cidade, assim, que te... Eu gosto muito da nossa região, assim, de verdade. Eu acredito que a gente foi muito privilegiado de escolher ou viver aqui. Então eu gosto muito, muito da nossa região. Tanto Porto Belo, Itapema. Sim. E algum fato curioso tu tem? Da viagem. Alguma Eu viagem. tenho um que eu vou E contar. agora? Eu tenho uma vergonheira que eu vou contar depois. E agora, eu vou falar uma do intercâmbio, olha Legal. só. Uma vez eu precisei ir na farmácia pra comprar cotonete, porque tinha acabado meu cotonete. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em cotonete. Eu sei Viu? que não faz Presentes bem. agora pro Thiago, sei, cotonete. sei Não, que... perdão, o quê? Cotonete, eu tenho o hábito de tomei banho, eu passo cotonete, tá? Tu não sabe o que é isso? Não sabe? Não, eu Ele- sei. ele mas só sabe- Não, mas... É que eles só sabem espanhol, não sei. Coronere. Coronere. Aí, eu não dominava o inglês. Eu tava sozinho na farmácia. E eu tentando falar explicar besteira agora. pra moça que eu queria o Quero. cotonete. Só que eu não sabia Vai falar fora. cotonete. Eu tava sem bateria no meu celular pra usar o tradutor. Eu tentando explicar e eu não conseguia. Aí eu fiquei assim, ó, uns 10 minutos tentando explicar pra moça que eu queria o cotonete. Aí no final, eu sei que eu acabei até soltando um palavrão em português. A moça, tá, tu é brasileiro? Eu falei, sim, eu sou brasileiro. A mulher era brasileira. Eu fiquei 10 minutos tentando explicar. Cotonotator. Cotonete. Cotonotator. E a atendente era brasileira. Não, Nossa, e eu na divisa do Brasil com a Bolívia, ali por Corumbá, e ali tem um posto da Polícia Federal, e ali é tenso. Sim.
E eu dentro do ônibus, atravessando, indo pra Bolívia, bem, né? Pra ir pra Porto Quirraro, bem feliz. Pá, bate a polícia federal ali da divisa. Desce todo mundo. E os policiais, tipo, não dá de criticar eles porque eles devem lidar com situações... Aí mandou todo mundo descer, eu desci. Na época eu era barbudo, pá. Tô até imaginando E eu já todo, né? Tu tem passagem? Eu falei, tenho 2. Tá em aberto? Eu falei, tá em aberto, não paguei ainda. Ele falou, o quê? Daí que eu me toquei que era passagem da polícia, não Gente passagem. do céu, Antônio. eu não acredito. Vai levar o Rafael. O professor é Só preso. que daí ele percebeu a situação e até ele achou engraçado, sabe? Porque ele chegou cascudão, né? Tem passagem? Eu falei, tenho. Aí eu 2. Você tem mesmo. Isso tinha que aparecer naquele programa Fronteiras, né? que eles Fronteira, fazem. cara do céu, velho. Não, e a vergonheira depois pra entrar no ônibus, que todo mundo ouviu, tá? Todo mundo parado assim, sabe? E o do lado, tenho 2. Nossa, eu entrei, Travado. deve ter olhado ó o Jacu aí. Muito boas. Caraca. Essa foi o meu. É, Cris. É, e tu, Não, é Cris? que eu sou uma menina muito educada. Não Ah, acontece não essas tem? coisas estranhas Não, deve comigo. ter, Não, deve ter alguma não coisa. acontece. Tô até pensando, meu Deus, nunca aconteceu nada de estranho Ô, comigo. Thiago, umas... Ah, aconteceu. Manda, Manda. Cris. Olha, muito simples. Mas foi o máximo. Não, a gente promete que vai rir. Não é de mim. Ah, não é de rir. A gente Mas a vai gente chorar. ri igual. A gente promete que vai chorar, vai. Não, a única coisa foi a minha primeira vez no aeroporto que fui passar, né, com a mala, enfim, daí quando eu fui passar, apitou. Aí, Aí mandou eu gelaço. voltar, aí eu fiquei, Meu meu Deus, Deus. do céu, o que é que eu tenho, Polícia né? Federal. Aí ele mandou eu ver se eu tinha alguma chave, enfim, não tinha nada. Aí tentei passar de novo, nada. Gente, a gente ficou mais ou menos uns 30 minutos até descobrir que aí veio uma policial, né, para poder fazer a revista, né? E eu dizia para ela, não, eu não tenho nada. Mas daí na primeira revista era um negocinho da minha calça que eu tinha aqui. Fiquei 30 minutos lá, mas aí eu tive que arrancar para poder passar. Que A loucura. Rafa deve ter botado de propósito. Pois então, não, ela estava apavorada já esperando Imagina porque a eu não mãe ali. passava. E a minha primeira vez, né? Aham. Eu nem sabia como é que funcionava. Sim. Tava indo pra onde, Cris? Né? Tava indo pro Nordeste. Olha só, Ó, que legal. Porto Seguro. Região rica. Workshop de capoeira. Aqui. tem. Depois eu vou te mostrar Olha. a capoeira. Tá Como é que é? Ô, Tô brincando. Ô, Thiago, assim, quando a gente viaja, que a gente entra em contato com outras culturas, a gente vê, assim, o quanto os pontos positivos e os negativos. Sim. Não sei se tu percebeu no Canadá, mas uma coisa que eu percebi muito nitidamente, como a gente come bem, né? Uhum. É verdade. Como o acesso à alimentação no Brasil, por mais que nós estejamos atrasados, né? Em muitas questões, né? Lá a política de resíduos, separação de resíduos, eles estão anos-luz, né? Claro, A gente claro. tive uma experiência bem legal, estamos tentando trazer aqui pro Colégio Cuca, adaptação com a política de resíduos e tal. Questão do transporte público, né? Até as concepções de mundo são diferentes e tal. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, cara, é como a gente tem acesso a alimento, né? Por exemplo, de tu chegar no mercado, tu vê 3, 4 tipos de carne É diferentes. verdade. Cara, Pela não riqueza, existe. pelo tamanho do nosso A país, questão de né? frutas e verduras, Frutas né? e verduras, cara. E justamente está ligado à concepção geográfica. O Nordeste é um Claro. grande produtor de frutas. O Rio Grande do Sul, maçã e uva. Então a gente tem essa Por ser região possibilidade. tropical, Né? ali temos uma variedade. Em Erechim. Eu não vou Um falar. grande centro de exportador de modelos também, né? Vai voltar o assunto. Esse podcast vai chegar até ela. Vai. Vai Inclusive, chegar. ela é a próxima convidada. Ela tá aqui na real. Sai aí de trás. Mas ô Thiago, conta mais um pouco mais da... É que vocês não mais sabem o que passa por trás das câmeras, né? Não sabe. Conta mais um pouquinho das tuas experiências, Thiago,
O Centro-Oeste, que tu já conheceu. Então, eu fui para Mato Grosso do Sul, eu conheci a cidade de Bonito e toda aquela região. Também é uma região muito, muito bonita, realmente, por natureza. Por isso o nome, olha só. Olha que Realmente, assim, loucura, tia. Questão de cachoeira, de animais, assim, a gente poder ter realmente um contato diferente com a natureza que a gente não Fora tem ali aqui. de Bonito, teve em outros lugares? Então, Dourados. eu passei aquela parte de Campo Grande ali até Bonito, que dá umas 3 horas de viagem, sabe? Eu fui de carro. 28... Eu não sei Qual que é? saber Eu passei ali. É MS alguma coisa lá. Aquidauana, Sim, Miranda... sim, Miranda. Tu ainda Rio lembra? Miranda. Bodoqueira. Tá lembrando? Sim, eu sou uma máquina. Essa região ali é história, linda, né? história. Sim, sim. Mas Rio Goiás tu Sucuri teve? ali. Goiás ainda não tive. Cara, vale muito a pena de ir. Sim. Ali na Chapada dos Veadeiros, Dos cara. Veadeiros, né? Ali Foi até uma das pesquisas que eu tô fazendo. de pegar Vai em de julho no Brasília Festival de e ir Inverno. pra lá, né? Vai em julho no Festival de Inverno, que cara, massa. a cidadezinha de São Jorge é uma cidadezinha Sim. pequeníssima. E chega e acontece o Olha o só. Festival de Inverno. Cara, ali eu vi Naná Vasconcelos, eu vi Alcione. Olha que legal. Tudo aberto ao público, oficina de tambor, oficina de capoeira, com grandes nomes da capoeira. Que show, Não, né? bem legal essa região. Sim. E na Bahia, na Chapada da Diamantina também, Da vale a Diamantina, pena. sim. E, A Bahia eu ainda não conheço. Nordeste eu conheço 3 estados. cara, Bahia é um lugar que, sinceramente, se eu pudesse escolher fora Santa Catarina um lugar pra morar, Seria a Bahia? a Bahia é... Olha Mais só que pela legal. questão do clima. Clima, não, tu pensa? mas é muito grande. Uhum. Eu atravessei de barreiras de Tocantins pra Bahia, eu atravessei pelo semiárido. Sim. 2 dias de Olha que ônibus legal. ali, daquelas cenas que tu vê mesmo, o esqueleto do boi, um copo de água, assim, tem que ser... Então, assim, tu vê muitas coisas, mas a imagem que nos chega da Bahia ou é o litoral ou a Sim, parte seca. É os extremos, Mas, né? por exemplo, não. a região da Chapada Diamantina tem uma vegetação de Mata Atlântica que é maravilhosa. E Uhum. frio, tá? E Olha. frio. Então a Bahia... Mas o que me chama a atenção é a parte cultural e o povo da Bahia, Sim, cara, né? que é um povo... É verdade, é verdade. Cativante, né? Por isso que Cativante, também é uma área de Fala, né? turismo muito grande, Vários né, pessoal? brasileiros Tivesse dentro de um lá, só. Sim. Como- Na verdade, eu conheço algumas regiões ali, né? Até conversando com o Thiago, eu já fui para Recife, Olinda, Alagoas também a gente conheceu Sim, uma Alagoas. partezinha, também muito bacana. Lagoas é massa. Rio Grande do Norte eu fui também. É eu Natal, fui. né? Tu Natal. comentou lá, não conheço. Qual que é o estado que vocês vão, Vitinho? Rio Grande do Norte também. muito show. Tá, essa região. Muito show. São Miguel do Gostoso. Exato. É o ponto zero, né? É da BR-101, né? Sim. Então, são lugares que, né, cara... E fora a culinária de lá também, né? Que também é bem especial. Sim. E é isso que o brasileiro tem que começar a também ter a noção, né? Sim. Que, tipo, a gente tem algumas... o Sul é só isso, o Nordeste é só aquilo, a região Norte é só aquilo. Não, cara, há uma Vai muito troca além. das próprias regiões do Nordeste. É verdade. Cara, a Bahia é uma coisa, o Ceará já é outra coisa Sim. totalmente... Maranhão, pra quem não sabe, São Luís do Maranhão foi fundado por franceses. A França Sim. a França equacional, que eles chamavam. Por isso São Luís, em homenagem a Luís XVI, o rei da França. Eles têm povoados, ilhas perto de São Luís do Maranhão, que eles falam franceses. Inclusive no Nordeste é que tem regiões que os holandeses Os chegaram, holandeses. né? Tem os povoados Sim. albinos, né? Que são os brancos Sim. ruivos. É verdade. No meio do Nordeste, É. tu encontra brancos ruivos Sim. que são da colonização Legal. ali, né? Foram trazidos pelo o Maurício Nassau. Uhum. Então é isso que a gente tem que também colocar nos nossos alunos. Sim. De que não é só o carnaval, não é só essa parte do Nordeste. Vai muito além. Passar uma questão geográfica, o Dalago sempre fala isso. Pô, o Ceará é o número 1 na questão de educação no Brasil. Em Sim. aprovações do MIT, Uhum. que é um dos processos mais difíceis. Então tem beleza em todas essas regiões. A gente aqui em Santa Catarina, não é só aquilo ali, Pinhão e tal, tem muita coisa diferente. Poucas pessoas conhecem aqui Pomerode. É essa o que eu ia região. dizer, nós da região É aqui de verdade. Santa Catarina, a gente tem muita coisa que talvez o pessoal nem conheça. Por exemplo, as grutas de Botuverá, as que grutas de a gente Botuverá, faz essa isso, viagem. Alunos vão, né? Nossa, é incrível aquele É que lugar. nem no Rio Grande do Sul, nem Sim. tudo é só pampa, né, Cris? É que nem aqui não em tudo é só o litoral. Só o litoral, isso mesmo. Né? Nós Tem temos Tijucas, a questão do dinossauro, né? O É. pessoal não conhece. Tem uma região muito boa, forte na olaria, Canelinha. Canelinha. Esse é o lugar. Mas ele gosta de lá, né? Eu adoro Canelinha. Como é que é o nome ali em Nova Trento? Também tem um... New Trend. O Não. Vígulo.
Não. Não, ele tem o que A Madre Paulina, né? Isso, É que que é também Vigo, recebe é, muito que é turista. Bem legal. né? E um pouco da colonização italiana A também. parte Sim, cultural tem lá Joinville, Aham. né, que também é uma região... É São Francisco do Sul, né? Sim, Cidade é a mais São antiga do Francisco. estado. É muito Terceira linda, mais né? antiga do Brasil. É. Tem terra indígena em Major, tem terra indígena em comunidade Guarani também em Biguaçu, tem no Sim. Morro do Cavalo, tem Choclen em Ibirama, tem Caigangue na região só. de Lages, aquela região. Então são povoados. E era o que nós já tínhamos falado com o Dalago. Desde a nossa pré-história até a atualidade, Santa Catarina é completa. Sim. Porque se você for Sim. pegar Caigangues e Guaranis, ou Choclens e Guaranis, as diferenças linguísticas é como de um alemão para um francês. E eram povos aqui, vizinhos, É né? verdade. E a gente tem também essa variação do clima aqui no litoral. E Estamos de para a casaco, Serra, não, e vamos pensar a Serra, né? Nós temos ali 5 cidades que faz mais frio no Brasil. Exato. Né? Urupema. Ibirama. Eu vou te falar, eu sou arriscado a falar porque eu sou apaixonado pelo nosso estado, não aquela visão de superioridade, que nós somos o estado mais produtivo, Sim. não. Uma Só de visão riqueza, né, de mesmo, riqueza aham. cultural, ambiental. Sim, a Serra do Rio do Rastro, Serra do gente, Rastro. é incrível, né? Algumas coisas serem superadas, algumas coisas Sim. serem superadas, algumas coisas serem melhoradas, algumas coisas serem melhoradas. Mas a gente tem algumas coisas distintas de Sim. outra região. Agora aqui ali que até Praia Grande, lá bem no sul do estado, também tá crescendo muito a questão do balonismo ali, né? Aham. Então, Teve bem- agora, né? Sim, teve semana passada. É teve que a começou feira. em Torres, Em né? Torres, E que é daí vizinhos depois ali, né? isso. É muito show ali, também aquela região. É Muito isso, bacana. né, galera? Tiagão, vamos lá, manda pergunta aí, Cris. Alguma Tiago. coisa? Não, e a única pergunta aí que eu quero fazer ainda pro Tiago é que ele me disse, vamos ver a curiosidade. Ai, meu Ai, Deus. ai. Não, Lá ele vem. me disse que, na verdade, toda essa questão tem a química, né? Mas a gente acha que ele não é muito dessa área. Mas ele me falou um pouquinho do português, Ai, sim. que ele Nossa, não gostava do Não, português. não, gente, Eu quero não. saber por Português quê. sempre foi minha pedra no sapato. Eu não gosto de gramática. Assim, eu sempre tive muita dificuldade. Assim, toda a parte teórica eu sei, por exemplo, da acentuação. Sei que todas as paroxítonas são acentuadas, eu sei as regras das paroxítonas. Agora, acha a sílaba tônica. Eu vou, Vai eu, vou, falar, vai. eu vou procurar a sílaba tônica batendo palma. Todas as palmas têm a mesma batida, eu não acho. Tu E sabia agora, que qual regra eu uso? Sabia que saiu um estudo do Instituto Brasileiro para a Educação de 2011 Sim. que 80%, se eu não me engano, 85% dos problemas estão relacionados aos professores de português. Ah, é? É um É uma pesquisa que ninguém ouviu falar. saiu da Saiu New York agora, Times, saiu da nesse New York momento. Times. Nesse momento, essa pesquisa acaba de sair. Não, eu te perguntei... Mas né, no Guia do Estudante foi a primeira coisa que foi arriscada. Linguagens. É que eu Tudo, achei tudo. isso uma curiosidade, visto que eu enxergo o Tiago com livros, eu sei que ele é um bom leitor, e aí me surpreendeu quando ele me disse, Sim, não. Cris, eu A não... parte gramatical não. A literatura até ia, mas Ele é literário, mas ele é literário. chegou meu Nintendo esse final de semana, olha só. Olha só. Jogar Super Mario. Na verdade, a linguagem, depois de um tempo que tu amadurece, tu começa a perceber a importância do estudo dela. Sim. Né, Cris? Do próprio português, né? E depois que tu começa a estudar outra língua, tu fica mais apaixonada pela tua língua nativa ainda. Sim, é Porque verdade. tu começa a ver, no nosso caso, as complexidades. Aí esse dia eu achei um programinha que tu bota como que as pessoas de fora escutam um português, cara. Meu, é muito louco. Muito louco. Então tem os seus encantos também. Tem, com certeza. o português. Mas na Acho tua que foi sempre experiência, por difícil. exemplo, de viagem, você chegou a falar português? Tu sentiu... Teve uma situação, outra situação engraçada. Porque, como eu te falei, Cris, o português, o inglês, eu sou bem iniciante. As coisas básicas, né? A questão do posso ou pedir alguma coisa. Então, o cara vai se virando. E depois que tu entra, que tu sai de uma semana do teu contato nativo, tu começa Sim, a desenvolver até o escutar Ouvir, e sim. tentar. E tu fica curioso. Então, toda oportunidade que eu tinha, não, deixa que eu peço, deixa que eu vou tentar. Uma coisa muito engraçada, a gente chegou no centro de Schiedam, que é uma cidade da Holanda, que mora o meu cunhado, e daí a gente chegou num sábado e tava rolando uma feirinha. E ele falou, não, Rafa, vamos lá, porque eu sempre mando foto pra ele de tainha e tal. Não, eu quero que tem um centro lá que eles vendem peixe bem legal, eu quero que tu veja. Cara, eu tirei a foto, chega lá, o que tem lá? Uma tainha. Te juro.
Te juro. Te juro. Não, de uma tainha. Tá E daí, tolo. daí eu olhei assim ele falou, tá, mas isso é uma tainha também? Aí eu falei pro cara que ele, pela cara dele, ele tinha de alguma região árabe. Ele também tava ali como imigrante de alguma região árabe. E daí eu falei, tainha. Ele, blá, blá, blá. Eu falei, não, é tainha. Blá, blá, blá. Uma moça negra, africana, do meu lado. Ah, vocês, daí com aquele sotaque português, vocês chamam de tainha, nós chamamos de outro nome. Cara, eu viajei a Holanda toda, eu nunca falei com ninguém sobre Van Gogh. Sim. Agora sobre tainha eu falei. Cara! Bicho! Eu não falei sobre Van Gogh com ninguém, com mais de uma pessoa. Eu não falei sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu não falei sobre Operação tainha. Market Garden, tainha tava nada. lá. Mas Uma de tainha tainha eu falei... ovada Não. Eu falei de tainha com árabe, uma angolana... Alguma coisa... É incrível, Então, né? eu falei ele com é uma... poliglota, né? Nossa, Ele é é poliglota. incrível. Não, qualquer coisa... Faltou ele falar o francês, né? Faltou. Allez, cochiquá. Perfeito. Então, mas olha só que loucura. Sim. Então, o próprio português, porque o que me conectou à moça africana, claro, teve a questão simbólica, na antropologia a gente estuda muito isso, que o peixe, a questão simbólica, uniu com pessoas que estavam ao seu lado através de uma imagem, né, de uma questão simbólica. Podia ser uma bíblia, podia ser alguma coisa que te conecta com outras culturas. Mas o que fez entendível entre eu e uma pessoa que está a 3 mil, 5, 7 mil quilômetros de distância foi uma palavra portuguesa de curiosidade que uma pessoa que foi colônia portuguesa, daí a gente pode abrir todo um debate sobre a colonização, aproximou. Isso é rico, cara. O idioma abre Só portas. a nossa espécie que consegue. Sim. Eu falo para meus alunos, a questão da linguística é uma questão cultural. Não é, Cris? Com certeza. A gente não nasce falando. A gente tainha não... abriu portas, A viu? tainha abriu portas. I love tainha. Galera, Isso o papo aí, tá né? bom, né? Tá muito legal. A gente vai agora pausar, tem mais 3 horas e meia, né? Isso que aí, a gente de Aquele gravação. intervalo. Thiago, Enquanto eles trazem meu cotonete. Isso aí. a gente só tá acertando nos convidados, né, Cris? Com certeza. Pessoal aí, obrigado, Sucesso. Neto, porque a gente só tá conseguindo trazer convidado, Top. né, top. Thiago, só tenho que te agradecer, cara, pelas risadas, pela Estamos troca de juntos. experiência. Agora ele disse que vai pagar um sushizinho, né? Ó, bora. Pizza, era pizza. Não, A não pizza? Pizza. Não Tem O pode. ruim de restrição. viajar é que a gente engorda um pouquinho, né? Meu Deus. 5 quilinhos, assim. Mas, Thiago, só tenho que te agradecer, cara, a que disposição agradeço. de vir aqui. Te agradecer por esses 5 anos também de a gente estar lá do lado trabalhando, risada. Tu é um cara que sempre chega pra frente, nunca foi um cara que chegou com uma carga negativa, né, Cris? Não, super bacana. Então, assim, valeu por trocar essa experiência com Eu nós. que agradeço pela oportunidade. Hoje nós estamos um pouquinho diferente, né, Cris? Um formato Sim. um pouquinho diferente, galera. Como a gente falou no começo, nosso grande Dago, o Sim. âncora. A Barça. A Barça. A Barça não pôde estar presente, mas já fica então o nosso salve para ele. E essa é a minha despedida, agora Isso é com aí. vocês. Agradecer o Thiago também pela participação, né? Muito obrigado, Thiago. Foi realmente muito bacana a experiência, saber um pouquinho mais Sim. sobre você. E a gente deixa aqui os nossos pedidos para que vocês curtem, compartilhem. Lá no YouTube também, se inscrevam no canal, não esqueçam. Deixem um salve pro nosso próximo episódio. Curta a página do colégio no Instagram também. Também, tá, gente? Porque isso daí vocês vão recebendo atualizações, chamadas, Uhum. né? Vai receber a foto do Thiago de Olha imperador, vai... Então, Só assim, quem curtir, só quem compartilhar, curtir vai ter- salvar. Chegar a 100 Não, curtidas. vamos falar agora. Vamos fazer um combinado. Se chegar chegar a a 100 100 curtidas, se chegar a 100 curtidas, nós vamos Colocar a foto. divulgar a foto, do de Thiago. imperador na Na festa, do Divino. Gente, corre lá. Comendo Corre roseta, lá. pinhão. Thiago, contigo, brother. Então, eu que tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Foi muito bacana. Tava nervoso, acho que não deu pra transparecer, mas eu Não, estava um pouco tranquilo. nervoso. Primeira vez no podcast. Aham. Então, agradeço muito vocês a oportunidade. Mando um beijo a todos que estão ouvindo, né? Provavelmente a minha mãe que vai ser a primeira a compartilhar. Mãe Beijo, é mãe. mãe. Né? Olha, mãe, onde eu estou. Então, muito obrigado, né? E Thaís.
Ela já Mande um salve pra mamãe Thaís. Não dá pra deixar eu ouvindo vocês falando enquanto tô gravando. Tadinha. Não, mas espera quinta-feira. Ai. Pra quem? Pra tua aluna, pra Nátia, a minha irmã, que foi aluna do Antônio, olha só. Também vai estar lá esperando. Legal. Toda a população do Moura. Tijucas vai estar lá curtindo o Tijuca Thiago. inteira A tem que ser Tijuca tá em aqui, ó, peso. representando. Thiago e o... Hashtag praça. E Canelinha, né, Rafa? Canelinha, Itinga. Somos Meu todos. pai é da Itinga. Ah, é? É, da Itinga. Lá dentro? É, lá na cachoeira. Lá Lá na represa. Pô, lá é massa, né? É. Ah, aquela cachoeira do Comer Amâncio piava. lá. Cachoeira do Amâncio é legal, né? Esses papos. Vamos parar aqui, que senão nós vamos ficar mais uma hora aí. Galera, Valeu, gente. valeu, Valeu. tchau. Até mais. Fica parado assim, que tira a foto. Tá bom. Vai entrar a modelo agora.